Longe do Senhor andava, num caminho de horror. Por Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar. Aleluias, louvado seja Deus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir nossa Bíblia. Aleluia, carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Carta aos Romanos, capítulo 10. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos, capítulo 10. Vamos ler a partir do versículo de número 13, aleluias, glória a Deus. Romanos capítulo 10 e versículo 13, assim nos diz a palavra do Senhor: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos pés dos que anunciam paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Amém?
Soberano Deus e eterno Pai, obrigado por esta palavra que nos faz contemplar com os nossos olhos, ouvir, meu Pai querido, e colocar em nossos corações. Nos ajude, Senhor, aumente a nossa fé para crermos mais e mais, confiarmos mais e mais, darmos ainda mais crédito à Tua palavra e viver a Tua palavra no nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Meus amados irmãos, desses versículos que foi lido aqui, o final de tudo que o texto requer de nós é crer, ter fé, confiar. E confiar na palavra de Deus é saber que aquele que falou é poderoso para cumprir a sua palavra. Como diz a palavra de Deus, que a palavra dele, a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Para aquilo que ela foi determinado, ela cumpre o seu papel, ela faz segundo a vontade do Senhor. O texto deixa bem claro para nós, aleluia, que para que alguém chegasse a crer, alguém venha confiar na palavra de Deus, crê no Senhor Jesus, que ressuscitou, aleluia, e que breve virá buscar a sua igreja lavada e remida pelo sangue de Jesus, é necessário que o homem, que a mulher de Deus, abra o coração, creia nesta palavra e a divulgue, com alegria, com ousadia, porque como diz o texto, como é que vão crer se a palavra não foi pregada, se a palavra não chegou até o ser humano, não foi explicada, não foi entregue? Aleluia. Nós estamos aqui e já está com os cultos de doutrina que está falando acerca de fé, está falando de fé. E a nossa posição diante da palavra de fé é: Senhor, aumenta a minha fé, desperta a minha fé, para que eu seja cada vez mais ousado com a Tua palavra. Senhor, eu estou na Tua casa, eu estou ouvindo a Tua palavra. E o texto deixa bem claro para nós, versículo 17, aleluia, de sorte que a fé é pelo ouvir, é pelo ouvir, e o ouvir pela santa palavra de Deus. Então todas as quarta-feiras, todos os cultos, estamos aqui ouvindo palavra de fé, de graça, de poder, palavras realmente que tocam a nossa alma, que tocam o nosso ser, que nos faz nos levantar, aleluia, para fazer a vontade de Deus. Glória seja dada ao Senhor. E eu quero dizer, meus amados e queridos irmãos, como o próprio texto diz, versículo 16, mas nem todos obedecem ao Evangelho. E lá em Isaías, capítulo 53, que vai falar de tudo quanto o Senhor Jesus Cristo sofreu, no primeiro versículo vai dizer: quem creu na nossa pregação, quem realmente ouviu e a palavra do Senhor tocou no íntimo da alma e levou o crente, o servo, a serva a despertar para verdadeiramente buscar ainda mais um crescimento, um amadurecimento da parte do Senhor. Aleluia. A palavra de Deus diz, meus queridos, que muitas das vezes uma palavra exortativa, no presente momento ela parece ser dura, assim para mexer com a gente, mas depois que a gente ouve, guarda no coração e exercita ela, ela torna-se como um mel na nossa boca, algo doce, suave, aleluia. Então, meus queridos e amados irmãos, se nós estamos todos os cultos ouvindo a palavra de Deus, então que nós possamos pedir a Deus, que viemos a pedir a Deus: Senhor, aumenta a minha fé,
Senhor, desperta esta fé que há dentro de mim, para que ela cresça, para que eu mostre, meu Pai querido, para que eu realmente ainda dê mais fruto para o teu reino, para que as pessoas olhem para mim, Senhor, e vejam uma mudança, e vejam um crescimento, e vejam que eu estou progredindo para a glória de Deus. Porque, irmãos, infelizmente, há pessoas que entram ano, sai ano, ela continua, aleluia, ainda na primeira marcha. Na primeira marcha, louvado seja Deus. Mas se você pedir ao Senhor, Ele vai começar a passar marcha. Daí tu vai para a segunda, tu vai para a terceira. Quando pensar que não, tu está correndo para a glória e honra do Senhor Jesus. E Deus te abençoando, te dando graça e te dando poder. Amém? Que as palmas exaltam o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Hoje é dia de ouvir a palavra, guardar no coração e pôr em prática. Vamos ouvir mais um louvor com a diaconisa Liduína. Aleluias, amém? E logo após, aleluia, o diácono Silvio orando pelos dizimistas e ofertantes da casa do Senhor. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? Aleluia. Glórias te damos, Senhor, tu és maravilhoso, né? Que bênção estarmos aqui, mais uma noite na casa do Senhor Jesus, nos alegrando, né, juntamente com os irmãos, para adorar o Senhor Deus e ouvirmos mais e mais da palavra do Senhor, para nós aprendermos e pôr em prática. Que o Senhor venha fazer maravilhas em nossas vidas nesta noite, através da doutrina de hoje, que possa ficar guardada em nossos corações e nossas mentes. Glória a Deus, tu és poderoso. Vem do alto lá do trono do Supremo, ricas copiosas bênçãos para os seus, que se espalham sobre todo o globo terra, onde habita os santos que vão receber. Confia no Senhor e ora, de joelhos e a face no chão. Constante o teu tema seja buscar a Deus em oração. Desperta na madrugada e clama pelo óleo da unção de Deus, e em breve tu verás descer vitória que vem lá do céu. Aleluia, Deus. Glórias a ti, Senhor. Se tu clamas e esperas há muito tempo pelas bênçãos lá do trono do Senhor, tu jejuas e deixa mais cair teu pranto, pois na taça o anjo leva ao Deus de amor. Confia no Senhor e ora, de joelhos e a face no chão. Constante o teu tema seja buscar a Deus em oração.
aleluia. Que possamos clamar, amados, nesta noite. O Senhor está aqui para nos ouvir. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. O diácono Silvio orando pelo dizimista e ofertante da casa do Senhor. Agradeço a minha oportunidade. Aleluia, amém? Glória a Deus. Deus, só da amada igreja na santa paz do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Quero agradecer a Deus pela misericórdia dele em nossas vidas. Que os irmãos, em nome de Jesus, possam estar de pé. Coloque seu dízimo, sua oferta em suas mãos. Apresente a Deus. Agradeça a Deus por você hoje, em nome de Jesus, estar com a sua oferta, com o seu dízimo. Se você está com as portas fechadas, pede a Deus, em nome de Jesus. Leva teus pensamentos aos céus, fala com Ele. Seja humilde sempre, humilde na presença de Deus. Que Ele vai, em nome de Jesus, te dar uma providência, abrir uma porta, te dar um meio, em nome de Jesus, para que você esteja compartilhando com a bênção na casa do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar, em nome de Jesus. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, neste momento, Senhor, sou muito grato, Senhor, por estar na Tua casa. Sou muito grato, meu Pai, em nome de Jesus, por estar aqui orando, Senhor, pelos dizimistas, pelos ofertantes. Que o Senhor venha, meu Pai, em nome de Jesus, abrir uma porta para aquele que está com as portas fechadas, Senhor. Venha, meu Deus, abençoar, meu Pai, essas ofertas, esses dízimos, Senhor. Venha multiplicar, Jesus Cristo, em nome de Jesus, Senhor. Que essas ofertas, em nome de Jesus, meu Deus, em nome de Jesus, cubra, meu Pai, a necessidade da Tua casa, Senhor, em nome de Jesus Cristo. E mantenha, meu Pai, essas portas abertas, Senhor, aleluia. Esteja, meu Pai, continua, meu Pai, intercedendo pelos Teus servos, Senhor. Vem segurar, meu Pai, na mão de cada um, meu Pai amado, aleluia. Meu Deus, quando ele sentir, Senhor, que está só, meu Pai, aleluia, que o Senhor esteja segurando ele no colo, meu Pai, aleluia, Jesus. Abençoa cada um, meu Pai, da Tua maneira, meu Pai, aleluia. Às vezes, Senhor, a gente pensa que está longe, mas está bem pertinho, Senhor, porque o Senhor não desampara o filho Teu, meu Pai amado, aleluia. O choro pode durar uma noite, aleluia, mas o amanhecer, meu Deus, o sorriso vem, o sol brilha para cada um de nós. Te agradeço, meu Pai, por tudo que tem feito na vida de cada um de Teus servos, em nome de Jesus Cristo. Abençoa, meu Pai, em nome de Jesus, de hoje para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém. Vamos adorar o nosso Deus. Aleluias. Glória. Subirei ao monte da adoração para oferecer ao Senhor um sacrifício de louvor. O melhor de mim quero dar. Vou reconstruir meu altar com pedras que não quebrem jamais. Pedras que resistam ao vento. Pedras que resistam à chuva. Porque na alegria ou na luta eu vou louvar. E o Cordeiro onde está? Jeová Jireh, Deus proverá. Deus proverá. Minha vida, minha casa, meus problemas já estão no altar. Deus proverá. Ele sempre tem uma resposta para quem clamar. Deus proverá. Minha vida, minha casa, meus problemas já estão no altar. Deus proverá. Ele sempre tem uma resposta para quem clamar. Jesus
Jesus não foi sacrificado em vão. O meu Deus tem solução para tudo em suas mãos. Aleluias. Aleluias. Glórias a ti, Senhor. Eu creio na tua providência, Deus. Melhor de mim quero dar. Vou reconstruir meu altar com pedras que não quebrem jamais. Pedras que resistam ao vento. Pedras que resistam à chuva, porque na alegria ou na luta eu vou louvar. E o Cordeiro onde está? Jeová Jireh, Deus proverá, Deus proverá. Minha vida, minha casa, meus problemas já estão no altar. Deus proverá. Ele sempre tem uma resposta para quem clama. Já estão no altar. Deus proverá. Ele sempre tem uma resposta para quem clamar. Jesus não foi sacrificado em vão. O meu Deus tem solução para tudo em suas mãos. Oh, aleluias. Quem crê, diz um glórias, aleluias. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Aleluias. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Vamos dar continuidade ouvindo a voz do Senhor. E aqui eu já agradeço a minha riquíssima oportunidade e já passo para o pastor Vicente. Glória a Deus, aleluias. O sal da igreja na gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém, meus amados? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Glória a Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Eu vou falar de um dom hoje do Espírito Santo, mas eu quero também abordar com a igreja sobre a utilidade dos dons. A utilidade dos dons. Qual é o grande objetivo de Deus com os dons dados à igreja, aos servos dele, né? Mas o ponto central é a utilidade dos dons. E nós vamos hoje observar bem especificamente o dom de discernimento de espírito, tá bom? Mas vamos ler aqui, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Aleluias. Que nos diz assim, glória a Deus. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ignorantes, vós bem sabeis que erais gentios, levado aos ídolos mudos, conforme erais guiados. Portanto, vos quero fazer compreender
que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. Anátema significa maldito. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Amém? Oremos a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós estamos alegres, maravilhados de poder estar, meu Deus, diante desta mesa maravilhosa que o Senhor nos preparou hoje, com mensagens maravilhosas neste culto, Senhor. Meu amado Deus, Espírito Santo, continua falando aos nossos corações. Ó Senhor, fala, Senhor, conosco, ensina-nos, ó Senhor Espírito Santo, ensina-nos nesta noite. Me dê, Senhor, as palavras nesse tema, nesse assunto que o Senhor deseja nos falar e nos ensinar. Nos dê ouvidos espirituais, Senhor, para ouvirmos, para entendermos, para compreendermos aquilo que o Senhor, nosso Deus, quer nos falar, quer nos ensinar. Abençoa cada um de nós, me dê as palavras, Senhor, de sabedoria e de inteligência do Seu Espírito para a nossa vida. Amém. Pode assentar, meus irmãos. Glória a Deus. Meus irmãos, a parte dos dons espirituais é um dos assuntos que eu considero toda a Bíblia, todos os temas da Bíblia que fala de Deus, é a revelação de Deus, ela é importante, toda ela tem valor. Mas esse é um dos pontos que merece uma atenção redobrada nossa, porque os dons do Espírito Santo, ou dons espirituais, vamos dizer assim, para nós aqui na terra, para a igreja aqui na terra, é uma bênção muito grande do Senhor, porque Deus opera através dos dons. Nós tivemos 3 lições aqui sobre fé, e os dons de Deus, irmãos, eles só podem ser desenvolvidos, eles só podem ser, os objetivos deles só serão alcançados por Deus na nossa vida, se nós tivermos uma fé que vem de Deus, alinhada com a palavra do Senhor. Amém? Para Deus manifestar os dons dele na nossa vida, para o Espírito Santo se manifestar em nós, requer também fé, né? Então, essas 3 aulas que nós demos aqui, falar de fé, a gente poderia falar o resto da vida, nunca iria falar tudo da grandeza, da importância da fé. Mas os dons espirituais, eles devem, e Deus quer operar através da fé, e contextualizado na Bíblia, né, com base bíblica, não nada de criação humana, tá certo? Então, se os irmãos perceberem aí na sua Bíblia, tem um detalhe aqui que eu quero, antes de entrar diretamente no assunto, observar com os irmãos. Se os irmãos observarem na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, tá? Paulo trata aqui no capítulo 11 de problemas da igreja, problema doutrinário, né? Aqui, quando começa o capítulo 11, ele vai falar exatamente da postura, do comportamento. Até o versículo 16, tá? Paulo encerra o versículo 16 do capítulo 11 dizendo assim, eu não quero entrar na doutrina que ele falou, mas ele diz assim no versículo 16, mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume nem a igreja de Deus. Então, porque Paulo abordou alguns assuntos relacionados ao comportamento humano, que já havia ali problemas. Se os irmãos verem aqui no versículo 17, ele fala exatamente da dissensão, né, dissensões nas ceias de irmãos, né, fala inclusive de problemas na ceia. Nós conhecemos bem essa palavra da ceia, né? E continuando, no capítulo 12, nós falamos aqui dos dons espirituais,
e eu ainda vou entrar em algum detalhe aqui no capítulo 12 dos dons, né? Vou falar mais, mas logo em seguida, só para a gente ver, o contexto é isso, o que vem antes, o que vem depois, por que o apóstolo tratou com mais detalhes sobre os dons, porque a igreja estava passando por problemas já, dificuldades já de convivência, de relacionamento, de doutrina, de aceitar a doutrina. Aqui no versículo 12 de 1 Coríntios 12, ele fala da unidade dos membros, ele fala do corpo de Cristo e dos seus membros que somos nós, os problemas que a igreja enfrentava já ali entre os membros. E depois, se os irmãos forem no capítulo 13, se vocês puderem ler todos esses capítulos, será muito importante para a nossa edificação. No capítulo 3 é que Paulo vem falar a suprema excelência do amor. Então ele vem falar do amor de Deus. Percebam que fé, unidade, igreja unida, dificuldades de convivência com doutrinas, ensino da Bíblia, tudo isso só funciona se o Espírito de Deus estiver presente, se a palavra de Deus estiver presente, se a fé para aceitar estiver presente. E o ponto central do nosso estudo hoje são os dons espirituais. Então, os dons, biblicamente a gente analisando assim, para que os dons? Tá, para acontecer milagres, maravilhas, curas, tantas coisas boas. Mas o dom tem um ponto ainda muito mais excelente, os dons de Deus. Deus dá os dons, esse dom é um presente de Deus, ninguém merece, é por misericórdia, graça e porque a pessoa se coloca diante de Deus. Os dons é o meio, ouçam bem que eu vou falar devagarinho, é o meio pelo qual o Senhor nosso Deus encontra lugar na nossa vida para operar. As pessoas que têm dons de Deus, recebem dons, elas têm mais facilidade de Deus se utilizar dela, operar através dela. Por quê? Porque com certeza essa pessoa tem uma intimidade maior com Deus, tem uma dedicação maior ao Senhor, a oração, a palavra, a consagração, tem uma vida mais dedicada. Tanto é que se uma pessoa receber o dom e ela relaxar, o Senhor também se retira. Vou dar um exemplo bem conhecido nosso. Os reis, na época do rei Davi, os reis recebiam o dom de Deus, o dom para reinar. Era um dom que Deus dava para ele reinar, para ele governar. Quando Davi pecou gravemente, feriu gravemente o Senhor, numa de suas palavras ele diz assim: Senhor, não retire de mim o teu espírito. É o mesmo que dizer, não retire de mim o teu dom para que eu governe, para que eu realize o meu reino para ti, o meu governo para ti, o teu governo seja realizado através de mim, tá? Por que Davi teve tantas vitórias, né? Venceu tantas batalhas que eram impossíveis aos olhos humanos, porque Deus lhe capacitou com dom para reinar e para as guerras. Deus estava ali com ele. Deus inclusive reclamou da nação de Israel, quando a nação pensava que ela vencia só pelo fato dela ser a nação de Deus. E em alguns momentos Israel, a nação, foi entregue nas mãos do inimigo, na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, porque saiu da vontade de Deus. Nós teremos também um problema com a igreja gravíssimo, em relação aos dons utilizados sem o temor de Deus, sem ser realmente o Espírito de Deus operando, quando Jesus vai dizer assim, alguém vai dizer, Senhor, Senhor, ele vai dizer, não te conheço. Não, mas eu curei, eu operei maravilhas, eu profetizei, tudo. O Senhor diz, mas eu não te conheço, porque praticastes a iniquidade. Então, eu quero que os irmãos entendam, os dons, uma pessoa pode receber e ser uma bênção nas mãos do Senhor, a pessoa pode receber e se perder com os dons. Por quê? Porque vai fazer o que quer, vai viver do jeito que quer, e aprendeu a utilizar os dons, quando ele sai da presença do Senhor, e vive uma vida de desobediência, de desonra, de profanação do Senhor, ele vai continuar operando. Agora, a pergunta é, se uma pessoa, que Jesus disse, vai dizer para ele, eu não te conheço, ele estava curando cego, levantando paralítico,
ele estava operando maravilhas, profetizando, fazendo tudo que um profeta do Senhor faz, de que um servo do Senhor com dons faz. Quem era que estava operando, se depois Jesus disse, eu não te conheço? Satanás, ou o próprio homem com a sua astúcia. É onde entra o dom do discernimento de espírito, amém? Porque infelizmente, muitos têm, irmãos, se corrompido, mesmo com os dons de Deus, têm se corrompido. Por quê? Volto ao ponto principal dos dons que eu quero deixar no nosso coração hoje. Os dons na minha vida, meus irmãos, na sua vida, meus irmãos, é para Deus operar, não é para nós operarmos, amém? Eu ouvi uma frase no início da minha fé que eu nunca vou esquecer. Nós não podemos usar Deus, Deus é quem tem que nos usar. Se Deus me dá os dons, é para Ele, Deus operar na hora que Ele quiser, não é na hora que eu quero. Aí tem pessoas que acham que porque recebeu um dom de Deus, ele pode fazer na hora que quer, ele pode operar o que ele quiser, e não pode, tá? E se ele estiver operando fora do propósito do Senhor, do que Deus quer, não é Deus, pode ser Satanás e pode ser o próprio homem. Aí alguém vai dizer assim, poxa pastor, mas aí é complicado, hein? Não, não é complicado não. Quem tem o dom de discernimento de espírito, vai discernir, amém? Jesus disse, acautelai-vos dos falsos profetas, falsos obreiros, falsos pastores. E o Senhor também diz, nós conhecemos a árvore pelos seus frutos. Como é que uma pessoa vive uma vida desregrada, de escândalo, de mentira, de engano, e daqui a pouco está dizendo que Deus está usando, está falando com ela? Eu não acredito, irmãos, não acredito, porque Deus não tem comunhão com esse tipo de vida e de comportamento. Todos nós pecamos, meus irmãos, mas uma coisa é quem está lutando contra o pecado, e outra coisa é quem está servindo ao pecado e querendo servir a Deus também. Pode ser quem for, meus irmãos, o Senhor, ninguém consegue enganar o Senhor, tá bom? Então vamos ao ponto mais importante para nós hoje, que é de fato entender sobre os dons espirituais. Então aí, capítulo 12, né, que nós lemos, capítulo 12, no versículo 1, o apóstolo diz assim, acerca dos dons espirituais, irmãos, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. O que é que significa a palavra ignorante aqui? Ele está dizendo, não seja ignorante a respeito dos dons. O ignorante aqui é falta de conhecimento, falta de entendimento, e portanto, desprezar os dons, não aceitar os dons na igreja, não querer os dons, não reconhecer os dons, e também não entender o que significa esses dons do Espírito, de poder, e querer também usar de qualquer maneira. Se os irmãos perceberem, essa igreja nesse momento aqui do capítulo 12, no capítulo 11 que nós observamos aqui, até na ceia do Senhor eles estavam cometendo um erro gravíssimo, eles não estavam nem conseguindo na ceia do Senhor discernir o que era ceia do Senhor e o que era banquete carnal. A ceia eles estavam comendo, porque naquele tempo a ceia era uma refeição normal, era um banquete normal. As pessoas não fazem ceia de final de ano, né? Botam uma mesa, farta, tudo. A ceia do Senhor era desse jeito. Não é igual nós celebramos hoje. Um pedaço de pão e um copinho de suco de uva, representando o corpo e o sangue de Cristo. Não, era um banquete. Só que eles estavam comendo e bebendo igual o mundo. Eles não estavam discernindo. Tinha aqueles escravos, servos, escravos mais pobres, muitas vezes ficavam sem comida, porque eles comiam tudo e bebiam tudo, e desprezavam eles. Aí Paulo chegou e Deus usou Paulo para dizer que eles estavam na carne, e era uma igreja que Paulo disse que ela tinha todos os dons, viu, irmãos? Não vos falta os dons, vocês têm todos os dons, mas estavam desfacelados, desorientados. E quantas pessoas, irmãos, que recebeu o dom e vive hoje uma vida desordenada e desorientada. Então, os dons, você tem dom, eu tenho dom, vamos zelar do dom, amém? Primeiro da nossa vida diante de Deus, vamos procurar ficar ligado com o Espírito de Deus,
para quando Deus quiser nos usar, o Senhor nos usar, no dom que Ele te deu, no dom que Ele me deu. Isso será uma bênção na minha vida, será uma bênção na sua vida e na bênção e na vida da igreja e dos que nos ouvem, amém? Então ele está dizendo, não seja ignorante, os dons espirituais, meus irmãos, é indispensável para a nossa vida, busque, peça, tá bom? Porque é importante, tá? E junto com os dons tem talentos também, né? Que nós devemos buscar no Senhor, tá certo? Para a obra dele prosperar. A igreja, para crescer, para desenvolver, ela precisa de dons e de talentos de Deus. Busque, peça, e Deus vai te dar. Deus dará, tá bom? Muito bem. Aí Paulo diz aqui, quando ele diz que eles não sejam ignorantes, aí Paulo diz no versículo 2, olha comigo aí no versículo 2, vós bem sabeis que erais gentios, vocês sabem que vocês eram gentios. O que é que significa isso, gentio? Todo aquele que não é judeu, de outros povos, de outras nações, tá? Aí ele diz, levado aos ídolos mudos, eles eram idólatras, irmãos. Muitos da igreja de Coríntios eram idólatras, né? Antes de conhecer Jesus, conforme eres guiados pelos ídolos. Então Paulo está chamando eles muito mais aqui, no caso deles aqui, para entender como é que Deus opera, como é que o Espírito Santo opera. Não tem nada a ver com a vida que eles viviam antes, com os deuses, os espíritos, né, enganadores, né, até demônios que eles serviam antes. Agora é diferente. Aí ele diz no versículo 3, portanto, vos quero fazer compreender, Paulo está dizendo, eu quero que vocês entendam, é o que nós devemos buscar, entendimento, que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então ele está dizendo aqui assim, irmãos, vocês confessaram Jesus, foi o Espírito Santo que revelou Jesus para vocês, né? Vocês dizem que Jesus é o Senhor, é porque o Espírito está na vida de vocês. Então vocês receberam essa graça, agora como vocês estão vivendo, é que vocês devem observar, como é que nós estamos vivendo, porque quando nós aceitamos Jesus, irmão, com certeza foi o Espírito Santo na minha vida e na sua vida. Quando nós louvamos, declaramos que o Senhor é Deus, que o Senhor é digno de louvor, quando nós o adoramos, é o Espírito Santo que está na nossa vida. Glória a Deus por isso. Mas quando nós nos comportamos em outros momentos de forma a escandalizar, a envergonhar o Evangelho e a Cristo, aí não dá certo. Então Paulo dizendo, como é que vocês receberam a graça, receberam o Espírito Santo, né? Como é que Deus deu todos os dons a vocês e agora vocês têm uma vida, né, diferente do que Deus quer? Porque, meus irmãos, tem pessoas aí que foram usados poderosamente por Deus e hoje parece que são, mas quando você vai ver a vida dessas pessoas, é um verdadeiro escândalo, né? Então isso é muito sério. Então nós precisamos, isso aqui é importante para a igreja entender uma coisa, não é porque ninguém fala que Jesus é Deus, que Jesus é o Senhor, não é porque alguém diz que Jesus, o Espírito Santo fala com ela, que nós já vamos aceitar não, tá bem, irmãos? Porque há os espíritos enganadores que nós vamos ver aqui, tá? Os espíritos enganadores, nós vamos ver uma experiência aqui na Bíblia, tá? Que era demônio, que parecia ser algo da parte de Deus. Obrigado, pastor Adriano. Mas vamos avante. Versículo 4. Ele diz assim, ora, a diversidade de dons, ou seja, tem muitos dons, não só tem os 9 dons de poder, não, tá bom, irmão? Na Bíblia tem outros dons também, tá? Mas o Espírito é o mesmo. Aqui Paulo está dando uma entrada porque na questão, eles tinham os dons, tinham o Espírito Santo, confessavam Jesus, mas a confusão já estava formada, intriga, grupos dentro da igreja divididos, e tudo cheio de Deus, cheio do poder, da graça, né? Mas tudo estava agora, no momento que eles estavam vivendo agora de contradição, tudo era um engano, tudo era uma coisa da mente somente, intelectual, era uma coisa da emoção carnal, mesmo usando o nome de Deus, tá? Lembra que Jesus disse às igrejas em Apocalipse,
Eis que bato a porta, se você abrir eu entro. Ele estava falando com a igreja, irmão. Muita gente prega isso daí para quem não é da igreja, mas isso aí é para a igreja, é para os crentes. Muito bem, então vamos lá. Ele está dizendo que, mas o Espírito é o mesmo, ou seja, se o Espírito Santo dá dons, dá graça, usa, o mesmo Espírito tem que também guiar as nossas vidas, de forma a nos santificar, ter uma vida digna de um servo de Deus, de um filho do reino de Deus. Essas coisas têm que andar tudo alinhadinha, amém, queridos? Não só na hora da apresentação e do show que eu sou usado, e lá fora, em casa, família, trabalho e a minha vida secular é uma vergonha. Então, essas coisas nós precisamos entender que o Espírito é o mesmo, na igreja, no trabalho, onde eu estiver. Eu me lembro de um colega meu de trabalho, que ele mentia muito lá no trabalho, e eu dizia assim, mas rapaz, mas tu não é crente? Ele disse, não, mas aqui é mentira comercial, não existe mentira comercial, tá bom? Não existe mentira para brincar, não, é só brincadeira, não, esquece, mentira é mentira do diabo, o diabo é o pai da mentira, tá certo? Então vamos lá, versículo 7, mas a manifestação do Espírito é dada a... Como é que está escrito aí? Cada um. Esse cada um tem um ponto importante para a gente refletir. É você e Deus, irmão. Eu não posso lhe dar dom, amém? Homem não pode te dar dom. Ah, mas o irmão orou por mim e eu recebi o dom. Sim, mas quem foi que te deu? Quem foi que me deu? Foi Jesus, através da oração que ele fez. Porque há dons na Bíblia pela imposição das mãos, mas é o Senhor que está dando. Está escrito, Jesus subiu ao alto e deu dons aos homens, e dá dons aos homens. Então os dons de Deus é dado por Deus, pelo Espírito Santo. Aqui está bem claro, porque versículo 8, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito, o Espírito Santo, a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de língua, mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo, o mesmo Espírito repartindo particularmente a cada um como quer. O Espírito Santo, Jesus dá os dons hoje aos homens através do Espírito Santo na nossa vida, meus irmãos. Tá? Então, nós temos que ter bem claro isso na nossa mente, meus irmãos, separar o homem nas manifestações de Deus do próprio Deus, não confundir o homem, estou falando de ser humano, homem masculino, feminino, mulher, homem, varão, jovem, e aí vai. Muito bem, eu quero só voltar aqui no versículo 7, no finalzinho do versículo diz assim, eu vou ler o versículo todo para a gente entender melhor. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Que utilidade? Que utilidade? A principal de todas. A bênção de Deus sobre os seres humanos. A utilidade maior, a pessoa, o ouvinte, a igreja, o corpo de Cristo, os membros do corpo. Se os dons de Deus na minha vida não edificar, não trouxer vida, mas confusão, se os dons de Deus na minha vida não trouxer crescimento e desenvolvimento na igreja, não é Deus que está operando. Está claro aí? Por que uma pessoa diz que tem dom e faz confusão na igreja? Tem pessoas que diz, Deus manda te dizer, Deus falou, aí fala para a pessoa e fica insultando a pessoa. Aí ela crê. Já teve gente que chegou para mim,
O senhor crê, pastor? Creio. O senhor crê mesmo? Eu digo, creio, irmão. Você quer saber? Eu creio em Deus. Se Deus está te usando, eu estou sendo abençoado. Glória a Deus por isso. Se Deus está te usando, vai se cumprir, pronto. Então, a missão de quem tem o dom, vai orar? Ora. Deus te usa no dom? Ora. O Senhor vai manifestar a cura? Glória a Deus. O Senhor te usa na revelação? Deus te revelou? Deus te deu uma visão? Deus está mostrando algo para você futuro, algo que está escondido? Entrega e pronto. Não deve ficar gerando questão, tá? Por exemplo, o dom da revelação, na verdade, a gente fala dom da revelação porque ele está dentro da profecia, mas não existe na Bíblia um dom de revelação. Existe dom da profecia. Dentro do dom da profecia tem a revelação, que a gente chama de dom, e tem também a visão. Tem gente que tem visão, né? Deus mostra. E tem o dom da revelação, que Deus também mostra o que está escondido e o que vai acontecer. Às vezes livra as pessoas de uma tragédia, livra de alguma coisa do mal. Então, amém por isso, tá? Então, assim, esses dons Deus continua operando, usando os seus servos, amém? Agora, entenda, o dom de Deus que está na nossa vida é para Ele Deus operar. Se Ele falou com você, comigo, se Ele está falando, pronto, você entrega, você fala, você ora e deixa que é Deus que vai confirmar no coração da pessoa, amém? Aí tem um outro problema do dom, que a pessoa, vou dar um exemplo aqui, porque nós já tivemos problemas assim, Deus revela para a pessoa tem o dom, e Deus revela que tem alguém cometendo adultério, ou tem alguém que praticou uma coisa muito grave na igreja, e ela vem aqui, pega o microfone e fala, está certo isso? Não, quando é coisas que vai afetar a moral, vai envergonhar as pessoas, não se fala em público, tá? Passa para o pastor da igreja, tá certo? Só para o pastor, ou então para a própria pessoa. Mas se você acha que vai falar e vai virar uma confusão, passa para o pastor. E o pastor vai orar, o pastor vai chamar aquela pessoa para conversar e tudo será esclarecido. Vai ter pessoas que vai negar, vai dizer, não, eu não fiz isso, não, eu não sou isso. Então deixa na mão de Deus. Nunca ameace, Deus vai pesar a mão sobre você, não, esquece isso. O dom de Deus, se Ele usou na revelação, revele, entregue. Se for algo que pode ser entregue em público, entregue. Se não, é algo que tem a ver com a santificação e a moral, traz o pastor, porque o pastor vai chamar essa pessoa, vai conversar com essa pessoa e o pecado não pode ficar escondido, tá bom? Amém por isso. Mas tem gente não, que gosta de falar mesmo, para o povo ouvir, para criar uma confusão na igreja, como nós já vivemos isso no passado, tá certo? Então nós não permitimos, não porque nós queremos esconder pecado, tá? Mas porque gera muitas vezes confusão. E tem um problema mais, né? Hoje na lei do nosso país, colocar o nome de uma pessoa em público e envergonhá-la, e constrangê-la, e enfim, desmoralizá-la, é considerado danos morais e tem penalidade, é crime, porque não deve expor. Aí tem alguém até que diz assim, estão proibindo nós, não é proibição, inclusive a palavra do Senhor diz, para nós não difamar. Então tem revelação em público, muitas das vezes que é uma difamação. Difamar é tirar a fama. Mas a pessoa não pecou? Pecou. Mas vamos tratar o pecado dela, não vamos destruir com a vida dela não, amém? É nesse sentido, tá? Então isso é interessante, a gente entender. Por isso, irmãos, que quando o dom é operado por Deus, Deus dá sabedoria a quem está usando, Deus dá discernimento, e na dúvida, procure o seu pastor, né? Procure o seu pastor. Mas às vezes as pessoas dizem que recebeu visão, revelação, que Deus falou, e nem entrega para o próprio, para quem deve ser entregue. Às vezes vai noutra pessoa para pedir para a pessoa e levar o recado de Deus para o outro, né? Aí não dá certo. Eu já vi pessoas dizendo, não, vá você mesmo, você que recebeu, você fala. Não sei o quê. Então traz o pastor, que o pastor administra, amém? Nós não desconsideramos não, se a pessoa está dizendo que Deus usou. Agora a igreja também, nossa igreja tem um documento disciplinar que diz o seguinte, que quando uma pessoa comete um pecado,
ela tem que confessar o pecado. Enquanto ela não confessa e não tem provas, nós não podemos agir, tá certo? Porque nessa questão toda, irmãos, o que realmente vai contar é a pessoa diante de Deus, tá? Eu estou dando um exemplo porque essa é uma área muito delicada, tá? Na igreja. E a igreja não quer esconder nada, né? Porque ninguém esconde nada de Deus. Agora, como é que nós vamos lidar com essas situações é que é importante, tá certo? Então, fiquem atentos, se alguém tiver mais dúvida, pode me procurar pessoalmente, pode ir na minha casa que a gente lá detalha mais ainda, exemplifica mais ainda, para você não ter dúvida, porque aqui não há nenhuma restrição, à manifestação de Deus através dos dons de Deus. Não há nada restrito, é liberado. Agora, vamos usar de sabedoria, para, em vez de edificar a igreja, trazer confusão na igreja. Certa vez uma profeta chegou na minha casa, dizendo se eu creio em profecia. Eu creio sim, minha irmã. Está na Bíblia, Deus fala sim, Ele é vivo, está conosco, tal. Ela disse, não, porque isso ainda foi em São Paulo, tá? Para ninguém pensar que foi alguém aqui. Foi em São Paulo ainda, quando eu morava há muitos anos em São Paulo. Aí ela disse assim, não, porque na igreja que eu estou, não estou mais podendo ficar lá. Eu digo, e o que foi que aconteceu? Ela disse, não, porque Deus me revela a vida de todo mundo lá. Eu digo, pensei comigo, esse negócio aí é sério, viu? Que misericórdia, se Deus revelasse a vida de todo mundo para nós, irmão, ou a gente morria de infarto, ou era logo arrebatado, né? Porque tem muita coisa ruim no meio do povo de Deus. Mas vamos lá. Aí ela, pois é, Deus me revela, e quando eu não entrego, eu vou para a prova. Deus me bota na prova, eu sofro muito, e quando eu entrego, muitos se revoltam comigo na igreja. Então lá não dá para mim ficar mais. Eu estou perguntando se o pastor crê, porque se o pastor crê, eu quero congregar com o pastor. Eu digo, nós cremos sim, eu creio, a igreja crê, amém, tudo bem. Agora, é estranho o que a irmã está falando, porque Jesus conhece a vida de todas as pessoas? Ah, sim, conhece. E o Espírito Santo? Conhece, sim. E eles não saem da igreja não, irmãos. Jesus não abandona nenhum crente, não. Então, se a senhora diz que está sendo usado por Deus e está essa situação, então a senhora precisa ser melhor instruída sobre os dons e como Deus utiliza os dons na sua vida, tá certo? Aí ela ficou calada, conversou um pouquinho, foi embora, nunca mais eu a vi, né? Então assim, porque ela viu que os dons de Deus não é para se ficar na igreja fazendo confusão, é para edificar, irmão. E quando Deus usa uma pessoa nos dons, irmãos, a igreja sente, o pecador chora, se arrepende, se humilha, é algo extraordinário, amém? Glória a Deus. Vamos na primeira carta de João, na Bíblia. Nós vamos agora para o dom de discernimento. Dom de discernimento. É lá no finalzinho da Bíblia, você vai lá em Apocalipse, que é o último livro, e volta um pouquinho, você já vai encontrar a primeira carta de João, tá certo? Glória a Deus. Não é o Evangelho de João, né? É a primeira carta de João, no capítulo 4. Primeira carta de João, no capítulo 4. Antes de eu ler aqui, eu quero dizer para os irmãos, o objetivo da doutrina hoje, dos dons, a gente traz essas alertas, pontua esses detalhes assim que devemos saber, mas o grande objetivo hoje é eu e você buscar e ser usado por Deus nos dons de Deus, amém? A liberdade, você pode ouvir, a liberdade, permita que o Espírito de Deus, através dos dons, ou se não tiver os dons, mas o Espírito de Deus na tua vida, na minha vida, fale, opere, faça o que Deus desejar fazer. Há liberdade nesta casa, neste lugar, amém? Vamos lá, agora vamos para o dom de discernimento de Espírito. Amados, não creiais em todo Espírito. Esse Espírito aí está com a letra E, a primeira letra, minúscula. Esse Espírito é o Espírito do homem, do ser humano.
quando vem na Bíblia a letra E, a primeira letra do Espírito maiúscula, está falando do Espírito de Deus, do Espírito Santo. Aí ele diz assim, ó, mas provai, se os Espíritos são de Deus. Certo? Se uma pessoa chegar para você e dizer que você tem uma enfermidade que você não tem, você vai dizer amém? Não, você vai, não, irmão, acho que houve um engano aí, eu não estou com essa enfermidade. Certo? Eu vi um profeta revelar para uma pessoa um problema, aí a pessoa disse, não, mas eu nunca tive esse problema. Aí ele disse assim, não, você teve, é porque você nem percebeu e Deus já resolveu. Eu digo, peraí, é brincadeira isso aí. Tá brincando, hein? Porque ele falou em público, que a pessoa falou em público, né? Aí ele remendou lá, aí muita gente ali ficou assim, estranho, né? Então, irmão, Deus é claro, irmão, Deus não tem camuflagem, Deus não tem... As coisas de Deus são reais, verdadeiras, não tem nada com emoção, tá? É Deus mesmo. Então vamos lá. Provai se os Espíritos são de Deus. Aí o que é que diz aí na sequência? Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Isso está com quase 2000 anos que essa palavra foi dita, e hoje? Se tinha muito nesse tempo e hoje? Acho que tem que arrumar outra palavra para dizer, né? Porque não tem tamanho para se expressar o tanto de falso profeta, que pode ser pregador, pode ser ensinador, pode ser aquele que Deus fala com ele, ele diz que Deus está falando, pode ser aquele que Deus que diz que está curando e Deus não está curando nada, ele está enganando, só quer saquear o povo. Então, por isso que o dom de discernimento de espírito é importante, para não sermos enganados, nem por Satanás e nem pelos homens. Se a nossa fé estiver em Deus, irmão, nós não vamos esperar desse ou daquele. Deus vai usar quem Ele quiser, quando Ele quiser, da forma que Ele quiser. Porque o que muita gente cai nesse engano é a expectativa, é aquela ânsia, é querendo a solução a todo custo. Não, Deus, o Senhor, nosso Senhor, Jesus disse, antes de vocês pedir, Deus já sabe o que vocês vão pedir, mas peçam, devemos pedir, devemos orar, sim. Versículo 2, nisto conhecereis o Espírito de Deus, tá? Então, nós temos que conhecer o Espírito de Deus na vida das pessoas, não é só pelo fato da pessoa confessar, tá bom? O fato de confessar tem que estar alinhado com a vida dessa pessoa. Nós não estamos dizendo que essa pessoa tem que ser perfeita, porque ninguém é perfeito, é verdade. Mas vamos lá, eu quero ler com os irmãos também aqui em Atos, capítulo 16, quem for rápido, eu acredito que você voltando aí bem rapidinho, você chega em Atos 16, e quem não for rápido, você vai receber o link, né, desse ensinamento, tá bom? Glória a Deus. Vamos lá. Atos 16, 18. Isto fez por muitos dias, mas Paulo, perturbado, o apóstolo Paulo, voltou-se e disse ao Espírito, o Espírito aqui está com letra minúscula, e eu vou mais além, pode ser demônio também, esse Espírito aqui, ou Espíritos, né? Em nome de Jesus Cristo te mando, saias dela, da mulher, da moça, e na mesma hora saiu. Agora vamos aqui, ó. Versículo 16 aqui, eu li esse, agora vamos ver o que vem antes. E aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de quê? De adivinhação, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Seus senhores. Era para quem ela trabalhava. Usavam ela para enganar o povo, né? Só que essa mulher,
ou essa jovem, tá? Ela reconhecia que Paulo e Síria eram homens de Deus. Ela disse: olha aí, ó, os homens de Deus. Isso quer dizer que tem pessoas que vão demonstrar um conhecimento, tá? Mas quem está na vida delas não é Deus, não é o Espírito Santo, tá? E quando eu olho aqui para esse texto, aqui no versículo 19, ó, e vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, lucro, ganhavam com aquilo dali, com o que aquela jovem fazia. E infelizmente o inimigo está enganando muita gente hoje, porque eles se venderam para o inimigo, para ganhar dinheiro, muito dinheiro, muita riqueza, com o nome de Jesus, com a Bíblia Sagrada, com a palavra de Deus escrita. E aí, meus irmãos, que nós devemos ficar alertas. Então, o que nós vamos levar no nosso coração é: Deus dá dons aos homens. Deus me deu dons, para Ele Deus se manifestar através da minha vida. Deus quer abençoar a igreja através dos seus dons, mas quem opera é Deus, não sou eu. Por mais abençoado que eu seja, quem vai manifestar o poder, a glória, a salvação, a libertação, a cura, o milagre, a maravilha, é Deus, e portanto eu devo estar atento à voz do Senhor, tá? No versículo 20 diz: e apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade. Ô irmãos, e Paulo e Silas pagou um alto preço aqui, meus irmãos, porque ele desfez ali o coloi ali, ele desfez ali a estrutura, desmontou a estrutura de Satanás ali, que tudo era em torno de dinheiro. E tem muita gente envolvida hoje, irmão, com pessoas profanas, pessoas gananciosas, pessoas pervertidas, porque a pessoa diz que é de Deus. Não, meu irmão, nossa comunhão deve ser com os santos, amém? Com aqueles que se separam para o Senhor. Nossa esperança, nossa fé deve estar em Deus, porque nós não vamos aceitar qualquer coisa, mesmo que aparentemente seja uma vantagem para nós. Não. Então vamos lá. O que é o dom de discernir, de discernimento? Discernir é o mesmo que distinguir. Então quem tem o discernimento, ele separa uma coisa da outra. O homem de Deus, se é Deus que está na vida do homem, amém, glória a Deus, eu recebo. Se não é, eu deixo na mão do Senhor. Se está explicitamente claro que é um demônio, está repreendido em nome do Senhor Jesus. É assim que nós temos que ir, porque muita gente é enganada por elogios, certo? Paulo e Síria foi elogiado, homens de Deus, né? Tem gente que fica suspenso: olha o homem de Deus, a mulher de Deus, o profeta, o levita, camarada. A melhor coisa é ser servo. Quem tem um espírito servo, ele não deixa ser enganado por falácias, por falsos elogios, né? Então, vigilância. Então ele distingue. Quem tem um dom de discernimento, ele diferencia uma coisa da outra. Ele sente que o Espírito Santo está em nós, testifica. Não já teve palavras que você ouviu, que seu coração ardeu, e você glorificou e você ficou maravilhado? Com certeza é o Espírito de Deus na vida daquela pessoa que está te falando, que está orando por você. Mas há outros que você gela. Você já gelou? Você sentiu aquela frieza, aquele mal-estar? Eu conheci, olha, irmãos, eu fui num lugar que a pessoa foi cortar meu cabelo, e quando ele começou a cortar meu cabelo, eu vomitei. Foi uma coisa horrível aquilo. Quase morri lá. Então eu disse, na minha cabeça não é qualquer um que vai colocar as mãos mais não. Sabia disso? Que uma pessoa pode amaldiçoar a sua vida, tocando na sua cabeça até por outras, né? Pegar na mão das pessoas, deixar ser tocado pelas pessoas. Vigia, hein?
E olha que essa pessoa era crente, mas depois eu descobri a vida dele. É muito sério, viu? Nosso corpo é templo do Espírito Santo. O inimigo, né, ele se aproveita da nossa fragilidade, só que nós temos que ser vigilantes. E na hora de discernir, de estar repreendido, parece que eu ia morrer, mas estou vivo para contar a história, faz muitos anos. Bom, sente, percebe. Quem tem um dom de discernimento vê o oculto. Eu não quero, e o objetivo desse dom não é a gente ficar investigando as pessoas. É de Deus ou não é? Me revela, Senhor. Não, esquece. Fica só ligado com Deus. Amém? Não permita que qualquer pessoa coloque as mãos sobre a sua cabeça. Toda vez que eu vou orar por uma pessoa, crente ou não, eu peço permissão. E quando eu não conheço a pessoa, eu peço para alguém perguntar se ela permite que eu coloque as mãos e unja ela com óleo, porque ninguém é obrigado a aceitar eu impor as mãos, você impor as mãos. Porque tem gente que chega num lugar, eu fui num lugar que a pessoa tomou a frente lá, e eu sei que ela é crente, eu conheço um pouco ela, começou com a garrafa de óleo a passar óleo nos pés da irmã Rita e foi subindo. Quando chegou por aqui, que foi botar a mão na cabeça, eu segurei a mão dela, ficou revoltada comigo. Uma transferência. Está ouvindo aqui? Quando alguém coloca as mãos na sua cabeça, ele pode transferir, ele pode colocar sobre você. Eu conheci uma irmã na nossa igreja que nunca mais aquela jovem teve saúde, porque ela foi numa igreja e lá uma pessoa impôs as mãos sobre ela e ela nunca mais teve saúde na vida dela. Expulsamos os demônios aqui dela várias vezes, e era crente, era uma igreja evangélica. Então, eu não quero com isso condenar nenhuma igreja, nenhum servo de Deus, nenhum ministro da palavra. Eu quero alertar a igreja a pedir o discernimento. Eu não tenho um dom, e agora? Mas você tem o Espírito Santo, tá? Porque tem pessoas que se entregam com muita facilidade, sabe? Dá crédito com muita facilidade. Eu me lembro que eu não sou melhor do que ninguém, irmãos. E eu já fui enganado também, viu? Nós somos humanos, tá? E às vezes a gente não vigia, tá? Mas eu vi uma cena numa determinada igreja, e tinha muita gente ali, e me chamaram, me botaram lá no púlpito, e deveria ter ali de 25 a 30 obreiros em cima daquele púlpito. E eu vi lá os camaradas combinando, eu assim adorando a Deus, mas ligado no movimento deles. Era uma equipe lá diz que é missionários, né? E um deles saiu ungindo pessoas com óleo, entregando profecias, e um subiu no púlpito, o principal lá subiu no púlpito e falando no ouvido de cada um, entregando e tal, e eu era o último da fileirinha lá. Eu disse: Jesus, eu não estou sentindo nada do Senhor na vida dessa pessoa. E eu em cima do púlpito, né, o povo olhando também, tem muita gente olhando, e digo: Senhor, o que é que eu faço? Quando ele chegar perto de mim, o Espírito Santo diz: diga para ele que eu não mandei ele fazer isso. Irmãos, ele foi até o que estava próximo de mim e não tocou em mim e voltou. Digo: obrigado, Jesus. Não é porque eu sou melhor, não é porque eu quero ser melhor, irmãos. É porque eu temo ao Senhor, eu peço a misericórdia do Senhor para a minha vida. Como eu gosto, como eu desejo e quero ver Deus manifestar, mas é Deus, é o Senhor. Amém, meus irmãos? Não quero que ninguém fique incrédulo aqui, crente incrédulo não, mas vigilante, crente fervoroso. Até o Vitor está alegre ali, ó. Glória a Deus, Vitor. Olha aí, vamos lá. O dom de discernimento é dado então para que o crente possa perceber que o Espírito, perceber que o Espírito está operando, né? Se é de homem, se é de Deus, se é demônio, se é o Espírito Santo, se é o espírito do engano de Satanás, ou o espírito do homem. É necessário provar os espíritos para saber se são de Deus.
como está escrito em 1 João, primeira carta de João 4:1, que nós acabamos de ler. Amém? E para encerrar, nós vamos ler aqui em Mateus 16, Evangelho de Mateus 16. A gente diz assim, Jesus tinha o dom de discernimento de espírito, né? Mas, na verdade, Jesus tinha a plenitude do Espírito. Agora, como homem, ele disse assim, o Espírito Santo me ungiu Jesus homem. Que o Espírito Santo te unja hoje, nos unja hoje, para o nosso ser não ser contaminado, não ser de forma nenhuma enganado por Satanás, nem por seus instrumentos. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 23. Eu vou ler os versículos que vem antes para a gente entender melhor, né? Versículo 21, Jesus diz, desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer, sofrer muito dos anciãos, né, que era a liderança do povo judeu ali, e dos principais dos sacerdotes, né, os que presidiam a religião, e dos escribas, que eram os responsáveis pela lei, a leitura, as cópias, toda cuidado da lei. Aí ele disse assim, e ser morto, e ressuscitar o terceiro dia. Versículo 22, Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti. Ele mandando Jesus ter compaixão de Jesus, irmão. Amém? Olha aí. De modo nenhum acontecerá isso. Jesus estava dizendo que ia ser preso, que ia ser judiado, que ia ser maltratado, ia ser morto. Ele disse, mas eu vou ressuscitar no terceiro dia. Não, Pedro não ouviu essa parte. O demônio não permitiu que ele ouvisse. Versículo 23. Ele, porém, voltando, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás. Pedro era um demônio? Pedro era Satanás? Não, mas Satanás, o enganador, soprou no ouvido de Pedro, ouvido espiritual, no coração de Pedro, porque o inimigo não queria que Jesus fosse até a cruz, amém? O inimigo também quer nos impedir de alcançarmos a nossa salvação eterna, mas Jesus disse, guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. O inimigo vai dizer, mas você não é crente? O inimigo vai dizer, então a igreja que você está não tem fé, o pastor não tem fé, os irmãos não têm fé. Quem é que cura? Quem é que resolve os problemas? O que é que nós temos que fazer para isso? Orar. E isso nós temos feito, amém, irmãos? Então vamos esperar no Senhor. Não vamos deixar o inimigo nos confundir. Para trás de mim, Satanás. Aí Jesus disse, que me serve de escândalo. É o que o inimigo sabe fazer muito bem, é escândalo. É causar confusão. Porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Só entende as coisas da terra. Se tudo estiver bem, tudo estiver funcionando, tudo estiver como a pessoa quer, é Deus. Quando não está, vou ali atrás da minha bênção. Onde é que está a nossa bênção? Tem placa? Tem endereço? Não, só tem um, Jesus. Amém? Lembra que Paulo disse, eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito dos dons, eu quero que você entenda o que é dom e como ser usado pelo Senhor. Como é que o Senhor usa-te nos dons dele, do Senhor. Então o Senhor Jesus diz que os homens sem o Espírito de Deus, irmãos, sem o temor do Senhor, eles só entendem as coisas da terra, não podem entender as coisas de Deus, porque as coisas de Deus são reveladas por Deus, pelo Espírito de Deus, tá bom? Que Deus tenha misericórdia de mim e de você, que nós sejamos uma bênção nas mãos do Senhor, para abençoar
a nossa casa, para abençoar a obra do Senhor, com a bênção do Senhor Jesus, abençoar este mundo com as bênçãos do Senhor, pregando, ensinando, orando pelas pessoas, consagrando, fazendo propósito, porque Deus quer isso, para que vidas sejam abençoadas e restauradas. As palmas engrandecem o Rei Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Aleluia. A irmã Rita vai fazer o anúncio aqui dos períodos de oração, os avisos, depois nós vamos orar em nome de Jesus. Vem cá, missionário. Aleluia. Nós vamos orar pela diaconisa Josefa, pela irmã Natália Coelho, filha da nossa irmã Maria do Carmo, e também pela nossa irmã Maria do Carmo, que está enferma. Os irmãos sabem que ela está esperando a oportunidade para a cirurgia. Então vamos estar intensivando as orações em favor da nossa irmã. Pastor Rejane e não está bem. Vamos orar pelo diácono Silvio, para que Deus o abençoe e o livre. Diaconisa Lúcia Vidal, pelo nosso irmão Aldemaí. Louvado seja o nome do Senhor. Irmã Nena e família, que é a mãe do nosso irmão diácono Iranildo. E também orar pelo irmão Iranildo e irmã Adriana, para que eles tenham força e retornem a essa casa, em nome de Jesus. Vamos orar pelo diácono Rondinelli, que está trabalhando, Salete Cadeira e toda a família Cadeira ali em Cedro, que passam por momentos difíceis, com muitas enfermidades, para Deus abençoar essa família. Vamos orar pela nossa irmã Dona Bárbara, irmã Bárbara, que é a mãe da irmã Juliana. Amém. Mas nós vamos orar pela nossa irmã Bárbara e toda a família, toda essa família que nos recebeu com muito carinho e aceitam a palavra de Deus ser pregada lá. Vamos orar também pela irmã Juliana, toda a família, pela nossa irmã diaconisa Laodiceia, nossa irmã Irene, que esteve aqui. Vamos orar por ela e pelo esposo Jocélio, Tatiana e Cristiano, que é a filha da irmã Laodiceia e o genro. Missionária Maria, lá em Sumaré, em São Paulo, irmão, que passa grandes lutas com o seu filho Rogério. Que Deus tenha misericórdia daquele rapaz e toda a família. Amanhã, evangelismo 7 horas. Quem quiser vir cooperar com esta obra, está aberta a oportunidade. Oração na casa da diaconisa Vera Amaro. Levanta a mão aí, irmã Vera. Oração lá e orar por toda a família Amaro, para Deus abençoar. Orar pelo diácono, pelo nosso irmão Jocélio, que está viajando a trabalho, pela nossa irmã Célia também. E amanhã também tem culto na casa do irmão Francisco, na casa do irmão Bruno. Ali é Rua Galiente, né, pastor? Rua Galiente, após a casa da irmã Ivoneide. Quando vocês forem andando na rua, já vão escutar os barulhos de glória a Deus e aleluia, tá bom? Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu ver se tem mais pedidos aqui. Lembrando aos irmãos que sexta-feira tem culto de oração e nesse sábado que vem, Santa Ceia do Senhor. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe no nome de Jesus. Quem tiver mais pedido de oração, levante a mão e fale agora. Amém. Glória a Deus. Vamos orar, meus queridos. Eu quero convidar aqui à frente o nosso irmão Silvio, a nossa irmã Maria Melo. Fique aqui, por favor. Glória a Deus. Irmã Rita, segura o microfone aqui para mim, por favor. Fique mais no meio aqui. Glória a Deus. Tem alguém enfermo no nosso meio que está sentindo dores, não está bem? Vem aqui que eu vou te ungir em nome do Senhor Jesus, tá bom? Glória a Deus. Enquanto eu estou ungindo, a irmã Rita vai clamando a Deus, tá bom, irmã Rita? Levante as mãos para cá. Aleluia. Ore comigo agora, irmãos, em nome de Jesus, amém? Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor, nós estamos diante da Tua presença, Pai querido. Queremos te pedir nesse momento em favor dos Teus filhos, meu Pai. Em favor da minha vida, em favor da Tua igreja, meu Pai querido. Ó Deus amado, Deus eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, sejam as Tuas mãos agora sobre a mão do Teu Filho, meu Pai, para abençoar os Teus servos, para repreender as enfermidades, para fazer a cura, meu Pai, na vida dos Teus filhos. Ó meu Senhor da glória, tem misericórdia dos Teus servos, da Tua igreja. Repreende agora, meu Pai, no Teu nome, Jesus, todo mal agora, Senhor. Nós pedimos humildemente que o Senhor faça um milagre agora, que o Senhor venha repreender todo o mal na vida dos Teus servos, no lar dos Teus filhos, na vida dos familiares, na parentela dos Teus filhos, meu Pai. Entre agora, meu Deus, com a providência. O Senhor é Deus provedor, o Senhor é o Deus que cura. Aleluia. Em Ti está todo o poder, meu Pai. Nós recorremos a Ti, Senhor. Nós recorremos ao Teu poder sobre a nossa vida, para que o Senhor venha nos abençoar, meu Pai querido. Ó Deus amado, Deus eterno, visita a diaconisa Laodiceia nesse momento, Pai querido.
dá força, dá ânimo à tua filha, dá saúde, meu Pai. Entra com a salvação no meio dessa família. Vai repreendendo agora, meu Deus, toda a obra do inimigo que causa dissensão, meu Deus, que causa confusão no meio dos familiares. Ó, meu Pai amado, Pai querido, abençoa a Tatiana, abençoa o seu esposo Cristiano, Senhor da glória. Abençoa o João Victor, abençoa a Gabriele, meu Pai querido. Tem misericórdia, meu Pai, dá saúde a esse povo. Repreende as enfermidades. Ah, Senhor, aquieta o coração dos teus filhos, meu Pai, para que eles não tomem nenhuma decisão precipitada quanto à fé, quanto à vida espiritual, meu Pai. Dá livramento, guarda essa família para a glória do teu santo nome. Abençoa a nossa irmã Irene, meu Pai, com calma. Aquieta o coração da tua filha. Abençoa o seu esposo Jocélio. Meu Pai, coloca no coração daquele homem a graça maravilhosa, meu Pai, dele realizar esta obra na vida dele, na vida da nossa irmã Irene. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa toda aquela família com saúde, meu Pai, aleluia. Eu quero orar pelo Darley, meu Deus amado, aquele jovem que tem autismo, meu Pai, guarda aquela vida, livra aquele rapaz, meu Pai, dos acidentes, livra do homem mau, do homem sanguinolento. Ó Pai amado, Pai querido, passeia no nosso meio agora, aleluia, toca na vida dos teus filhos. Ó Espírito Santo da verdade, vai agora, meu Pai, agindo na vida dos teus servos, curando as enfermidades, dando, meu Pai, os dons do teu Santo Espírito, para que nós possamos ser sabiamente usados nas tuas mãos, meu Pai. Recebe, meu Deus, esta oração que é para louvor e glória do teu santo nome, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Ó Deus amado, Deus eterno, Senhor da glória, Pai querido, Pai maravilhoso, me abençoa nesse momento, Pai, que a unção maravilhosa do teu Santo Espírito, meu Pai, através dessa oração, meu Deus amado, vai arrancando agora todo o mal na minha vida, Senhor. Me dá graça para que eu possa suportar as dores, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor. Aleluia. Glória a Deus, amém? Aleluias. Glória a Deus. Aleluia. Receba a bênção do Senhor nesta noite. Senhor Deus, venha confirmar as suas bênçãos sobre nós. Vem, Senhor, dar a cada um dos teus filhos nesta noite a graça, a capacidade que nós precisamos para fazer a tua obra, para te servir. Meu Deus, nós vimos hoje, meu Deus, a importância dos dons do Espírito Santo, Senhor, do Senhor nas nossas vidas, para o crescimento, o desenvolvimento da tua obra, da tua igreja. Vem dar a cada um, meu Deus, o desejo de receber esses dons. Aqueles que receberam, abençoa para que eles possam, meu Deus, permitir que o Senhor venha operar na vida deles e a tua obra venha prosperar, vidas sejam salvas, libertas do poder de Satanás, Senhor, que as doenças, meu Deus, venham desaparecer. São muitas pessoas enfermas, inclusive da tua casa aqui neste lugar. Olha para cada um que já foi apresentado nesta noite e confirma, Senhor, confirma, meu Deus, as palavras, meu Deus, as orações, as ministrações desta noite. Confirma na vida do teu povo, nas nossas vidas, as suas bênçãos, Senhor. Recebe a nossa adoração, Senhor, e vem confirmar, Senhor, com sinais, milagres e maravilhas. Receba as bênçãos do Senhor. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco e com a igreja de nosso Senhor em toda a face da terra. Todos nós dizemos amém, na gloriosa paz do Senhor. As palmas engrandecem e exaltam o Rei Jesus. Amém.